um assento. Amém. Eu quero agradecer a oportunidade de estar mais uma vez aqui. Hoje de manhã eu tive aula, na verdade era para chegar um pouco mais cedo, mas eu tive aula. Eu terminei a aula no seminário. Para quem não me conhece, meu nome é Everton, prazer. Filho do pastor João Batista, o do meio, o mais velho está ali, a mais nova está atrás. Eu tive aula pela manhã e hoje nós tivemos aula de inglês. Foi divertida a aula, abençoada. E é uma aula que eu fico muito feliz de sempre estar aprendendo mais uma nova língua. Eu estou no meu último ano no seminário, na Faculdade Teológica em Tóquio, e graças a Deus, logo eu me formo. Aleluia! Amém? Eu tenho um pouco tempo, porque hoje é culto da ceia do Senhor. Só que eu tenho nesse pouco tempo, eu quero expor um texto, compartilhar um texto que Deus falou no meu coração durante muito tempo, e hoje eu quero passar esse texto com os irmãos. Eu estou aqui atrás de mim tem vários homens de Deus que têm pregado durante muitos anos, aqui no Japão, no Brasil, em vários lugares. E eu tenho pouco tempo ainda, tenho apenas 23 anos, então, os irmãos, se eu falar alguma coisa errada, puxa minha orelha ou fale com meu pai, pastor João Batista. Amém? Vamos abrir na carta que Paulo escreveu aos irmãos de Efésios, capítulo de número 3. Efésios, capítulo de número 3. Do versículo 8 até o versículo de número 13. Carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 3, versículo 8 em diante. Eu vou estar lendo, a minha versão é a NVI, tá bom? Mas os irmãos podem estar lendo aqui na versão de vocês. Paulo escreve, no versículo 8 em diante: Embora eu seja o menor de todos os santos, foi-me concedido esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério que, durante as épocas passadas, foi mantida oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção desta graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem tem livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanime por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Eu li um pouco rápido? Amém? Para nós entendermos um pouco dessa história, eu quero dividir a mensagem em duas partes. A primeira é a mensagem expositiva, que eu vou trabalhar o texto. Existem dois tipos de mensagem muito comum nas nossas igrejas, que a primeira mensagem expositiva é que você lê o texto, você trabalha no texto e você explica o que o texto está falando. A segunda parte da mensagem é a mensagem temática, que eu quero colocar um tema. Mas primeiro, antes de eu chegar até essa parte temática, eu quero primeiro fazer uma mensagem expositiva. Às vezes tem gente que não gosta de mensagem um pouco expositiva, porque parece que é uma aula da Bíblia, não é uma pregação um pouco mais temática. Mas os irmãos vão entender ao ponto que eu quero chegar. Para nós entendermos esta carta, precisamos entender que ela é uma das cartas de prisão do apóstolo Paulo. Ele escreveu quando ele estava numa dificuldade que ele estava passando na vida dele. Porém, ele não queria deixar as igrejas desamparadas. Ele queria que através dele a mensagem do Senhor fosse pregada. Efésios era uma cidade muito importante, como Tóquio naquela época, uma cidade que era comum os negócios. Lá era uma cidade próspera. Se você quer prosperar, qual cidade você vai? A melhor cidade para a sua família, a melhor cidade para seus filhos. O que faz uma família mudar do Brasil para o Japão? Primeiro é o trabalho.
uma educação boa que pode dar para os seus filhos e principalmente a segurança que o Brasil não tem. Então Efésios, naquela época, era uma cidade super importante. Só que ela tinha um grande problema. Toda cidade grande tem um grande problema. Na Grande São Paulo, Rio Tietê. Na Grande, no Rio de Janeiro, favelas com pessoas pobres e muitos traficantes. Em Tóquio, uma cidade enorme e grande, porém, má quando passa das 10 horas da noite. Toda cidade tem o seu problema. A cidade de Éfeso, ela tinha um grande problema que era chamado um templo para uma deusa. Quando vocês vão em templo, sempre tem um templo dedicado a um certo local que o protege a cidade. E era esse templo chamado de Atermes. Em português eu acho que é assim. Atermes. Está em Atos, capítulo de número 19. Depois eu quero ir lá no texto. Esta epístola, para nós termos uma ideia melhor, ela pode ser dividida em 5 partes. É bom quem tem uma anotação, porque é expositiva a mensagem, se anotarem, era importante. Ela é dividida em primeiro, do capítulo 1, versículo 1 ao 19, que é uma gratidão, uma oração que Paulo faz, agradecendo a Deus pela vida dos irmãos de Efésios. Os irmãos já oraram bastante por uma pessoa. Era o que Paulo começou do capítulo 1 até o versículo, versículo 1 até o versículo 19. A segunda parte dessa vida, desse tema, que pode ser dividida, é a nova vida em Cristo que Paulo ele escreve. Ele fala sobre a nova vida em Cristo. Ele fala do capítulo 1, versículo 20, até o capítulo de número 3, versículo de 21, ele fala sobre a vida cristã, sobre a ressurreição de Cristo, sobre a ressurreição daqueles que creem em Cristo. E ele vai trabalhando na mensagem, ele termina sobre o ministério dele. A terceira parte, ele fala sobre a diversidade do corpo de Cristo, que é no capítulo 4, versículo 1 ao versículo 16. A quarta parte, ele fala sobre as marcas da nova vida em Cristo. Por que ele fala sobre marcas da nova vida em Cristo? Porque uma vez que nós fomos transformados, temos uma nova em Cristo, nós temos que ter marcas em nós. E sabe o que ele trabalha primeiramente? Capítulo de número 4, do versículo 17 em diante, ele fala sobre a nossa vida em Cristo. Ele fala de marido e esposa. Tem que ter marca de Cristo no casamento. Ele fala sobre pais e filhos. Tem que ter entre pai e filhos a marca de Cristo em nossas vidas. E depois ele começa falando também dos deveres dos servos, dos escravos naquela época, para os seus senhores. E ele vai trabalhando nessa aí. E a última parte, que é a parte que todo mundo gosta, que é do capítulo 6, versículo 21, até o final da carta, ele fala sobre a saudação. Ele manda as saudações finais. Essa carta é dividida assim. Por que é importante nós entendermos a divisão dessa carta? Porque, onde eu estou pregando, Paulo, ele chega no capítulo 3, ele chega no ápice, no clímax, do que ele queria falar para os irmãos. Irmãos, eu sou o menor de todos os santos. Paulo estava se referindo aos apóstolos, porque uma vez Paulo, ele era perseguidor, ele perseguia a igreja, ele ia atrás da igreja, ele queria matar os irmãos, matar as pessoas que serviam a Cristo. Por isso ele olha para o passado dele e fala: eu sou o menor de todos eles, mas o sangue de Cristo me purificou para ser ministro. A palavra ministro está aqui, mas a palavra no original dela quer dizer servo. Paulo estava dizendo: eu sou o menor, eu sou servo da igreja. Irmãos, às vezes nós temos que entender que uma nova vida em Cristo é nós sermos servo com Ele, servir a Cristo, sermos servos uns dos outros. E qual era esse significado?
Então Paulo, no capítulo de número 3, ele começa a falar sobre esse significado. Versículo 8, ele fala que ele era o menor de todos. E ele continua falando que a graça de Deus estava sobre ele, por isso ele poderia ser ministro. E sabe qual era a função dele? Era de pregar o mistério. O que é mistério? Pregar aquilo que estava uma vez no modo secreto. Eu acho que vocês já assistiram muito o 007. Ele é um agente que ele tinha que fazer as coisas tudo para ninguém descobrir. E ele fazia para quê? Para o bem da sociedade inglesa. Ele fazia tudo isso para proteger uma nação. Deus, antes do Novo Testamento, antes de Cristo vir à Terra, ele era que nem um 007, protegendo a nação de Israel, fazendo que tudo aquilo em secreto, para que o povo pudesse prosperar. Porém, um dia, este mistério, aquele que estava em secreto, foi revelado através de Cristo. Porém, esse é o primeiro mistério. Paulo, aqui nesta carta, ele fala de um segundo mistério. Que esse mistério era que os judeus, uma vez portadores da mensagem, uma vez eles tinham tudo com eles, eles podiam ter tudo. Deus estava com eles, para as crianças entenderem melhor, Deus estava com ele, a mensagem de Deus era com ele. Porém, os judeus olhavam para os gentios com desprezo, com raiva, com fúria, e gritavam: vocês não merecem a mensagem de Deus, vocês não pertencem ao mesmo pai Abraão, vocês não têm o direito à mensagem. E os judeus, eles expulsavam os gentios. Porém, Paulo fala que esse mistério, nos versículos anteriores, ele fala que esse mistério de judeus com gentios, através de Cristo, a igreja foi plantada na terra, para que judeus e as pessoas que não são judeus pudessem um dia cultuar a Deus mediante Cristo. E ele fala que esse mistério que estava oculto, secreto, guardado numa caixa, hoje está aberta, para que eu e você pudéssemos olhar o que estava dentro daquela caixa. É que nem uma criança quando vai olhar um presente e fica procurando, tentando abrir: pai, cadê o presente de Natal? Papai Noel escondeu. Quando a criança acha, ela abre aquela caixa, aqueles laços, vê aquilo que o pai dela durante o ano planejou em comprar, ela grita de felicidade. O meu Deus não colocou em uma caixa e embrulhou. O meu Deus pegou essa caixa, molhou com o sangue de Cristo, para que eu e você abríssemos e pudéssemos ver Cristo Jesus. Era o que Paulo estava dizendo nesta carta. Era o que Paulo estava falando nesta carta. Mas Paulo, ele não se dá. Peraí, não é só isso não. A mensagem de Cristo não é só isso. Sabe qual é mais importante? Versículo de 10 em diante, ele fala: a intenção, olha a intenção, pessoal, irmãos e irmãs, gravem bem. A intenção desta graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus pudesse ser conhecida. Quando ele fala de poderes e autoridades nas religiões celestiais, Paulo ele não está falando daqui de mensagens, de batalha espiritual. Quando ele está dizendo isso, ele está falando de todas as coisas que rodam esse universo. Mediante a igreja, os anjos, os demônios, tudo aquilo, homens pecadores, adúlteros, todas as pessoas que não pertencem à igreja.
através da igreja, mediante a igreja, que a igreja, ela possui a mensagem, ela possui aquilo que está em secreto, que é Jesus Cristo, mediante nós, esse evangelho seria pregado. Paulo, ele dá um murro na cara dos irmãos e fala: tá, vocês acham que essa mensagem é só para vocês? Vocês acham que a igreja foi colocada na terra para que vocês pudessem cultuar a Deus, somente a Deus, só vocês, um grupinho? Paulo, ele fala isso: mediante de vocês, as pessoas conhecerão aquilo que estava em mistério, que é Cristo. De acordo com o seu plano, versículo 11, de acordo com o seu plano que realizou em Cristo Jesus, que foi cumprido em Cristo Jesus, por intermédio de quem tem livre acesso, temos livre acesso a Deus em confiança pela fé. E aí ele termina: portanto, peço-lhe que não desanime por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Não desanime. O que vocês possuem é muito mais importante. O que vocês têm, o que vocês possuem em secreto, é aquilo que ninguém mais tem. O que vocês, irmãos, hoje possuem é importante. É o que transforma a vida, é o que muda a vida, é o que coloca a sua família em ordem, é o que faz você e seus filhos terem um relacionamento com Deus, é que faz você e os seus irmãos possuírem uma ligação. Eu termino aqui a minha primeira parte da mensagem expositiva. A segunda parte dessa mensagem é a mensagem temática, que eu quero falar de um tema que esse tema, baseado nesse texto, depois de explicar tudo o que aconteceu naquela cidade, depois de explicar o que o Paulo queria dizer, Deus falou no meu coração: Everton, hoje eu quero falar sobre o livre acesso para com Deus. Presbítero, como é o nome do senhor? Antônio, presbítero Antônio. Deus falou muito ao meu coração através da palavra do Senhor. Foi muito importante, porque eu tive a confirmação do que Deus queria falar sobre esse tema. Esse tema, livre acesso para com Deus, foi lido em João capítulo de número 14, versículo de número 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que é acesso, irmãos? O que é livre acesso? Acesso é onde tem um caminho que nos leva a um local. Existem vários acessos para chegar até a cidade de Itaruí. Vários caminhos para chegar até Itaruí. Em Hollywood, uma vez por ano, eles fazem uma grande festa que tem um tapete vermelho lindo, maravilhoso, em que as pessoas elas caminham desde a porta, desde a entrada, do começo, até chegar à porta. Um tapete lindo, maravilhoso, onde muitos e milhares de pessoas desejam entrar naquele tapete vermelho, para ter um acesso ao palco, aonde eles vão ser premiados. Eu quero dar um exemplo para como que é este acesso. Havia um soldado nos Estados Unidos que ele queria reencontrar a sua família. Muitos tempo fora de casa, servindo ao país, e ele queria encontrar a sua família, mas ele não tinha chance. Ele foi até Washington, capital dos Estados Unidos, potência desde todos os tempos, soldados para tudo que é lado, exército em todo o Japão. Eu estive em Tóquio, lá tem metade, lá em Okinawa, metade do estado de Okinawa é praticamente do exército americano. Maravilhoso, ok, lindo, beleza. Só que ele não tinha acesso à Casa Branca. E ele chorava, derramava lágrimas,
Porque ele não tinha acesso à Casa Branca. Porque ele era apenas um mero soldado, não tinha valor. Não era capitão, não era tenente, não era nada. Porém, ele chorando, derramando suas lágrimas, aparece uma criancinha do lado dele e fala: "Ô, por que você está chorando? Por que você está chorando?" O cara, sem entender, falou: "Não, então, eu quero ver minha família. Eu quero ver minha família." "Não, chora não, chora não, chora não." Ele fala assim: "Não, eu quero ver minha família, eu quero ver minha família." Então, a criança fala para ele: "Chega aí, quero te mostrar um local." E essa criança, ela vai passeando pelo todo. Ela passa pelo centro de Washington. Só que essa criança tinha um negócio. Do lado da criança tinha dois caras bonitos, vestido bonito, terno, alto, forte. Para quem é solteira pode pensar, para quem não é solteira não pensa. E ele vai. E a criança, e ele vai seguindo a criança. Chega no portão da casa de Washington, na Casa Branca, os portões se abrem. E esse cara o soldado começa a ficar preocupado. Ixi, já era. E a criança começa a andar por dentro da Casa Branca, o local mais seguro do mundo. E começa a entrar. E todos os homens de preto olhando para ele e falam: "Não." A criança. E ele chega na sala presidencial. Ele fala: "Ixi, agora já era, acabou a minha vida, eu estou morto. Sou um soldado." O que é que eles vão pensar? O que é que essa criança tem na cabeça? A sala presidencial, as portas abertas. E ele pensava: "Eu nunca tive acesso a esse local. Eu nunca tive acesso a esse local. Que problema eu fui me meter?" E a sala presidencial, as portas se abrem. Estava sentado o presidente Lincoln. Ele se levanta e fala: "Tommy, o que você está fazendo?" A criança olha para o presidente e fala: "Papai, eu trouxe um cara que ele precisa da tua ajuda." Cristo Jesus, um dia, veio a essa terra para nós termos livre acesso, não à Casa Branca, mas o reino celestial. Ele chega na presença de Deus: "Pai, graças eu te dou." Deus se levanta dessa cadeira e fala: "Filho amado." "Filho amado, bem que tu viestes." Jesus ali fala para o papai: "Tem um cara, tem uma mulher, tem um homem que precisa da tua ajuda." Ele estava chorando porque não podia ver a família. Ele estava chorando porque ele não podia encontrar os parentes dele. Ele estava chorando porque ele estava com problemas. Jesus Cristo, Ele nos deu livre acesso a um local que eu e você, nunca tivemos acesso. Irmãos, sabe como os irmãos em Efésios eram chamados? Quantos acham que eles eram chamados de cristãos? Levanta a mão. Quantos acham que eles eram chamados de santos? Quantos acham que os irmãos em Efésios eles eram chamados de homens bons? Hein? Levanta a mão. Os irmãos não estão com coragem? Eu também, se eu estivesse na posição dos irmãos, não levantava a mão não, ficava bonitinho. Segura. Irmãos, eu tremo muito. Eu não consigo ficar parado no mesmo local. Eu não sou que nem meu pai. Eu sou frio. Voltando ao assunto, eu não posso me perder, senão eu começar a falar coisa com coisa. Sabe como que eles eram chamados?
Vamos para o capítulo 19 que eu falei que a gente ia, de Atos. Irmãos, se eu estiver falando besteira, me fala depois. Eu estou gravando tudo que eu estou falando aqui, porque eu sempre tenho um gravador aqui comigo, para aí eu ouço o que eu falo depois. Sabe como que eles eram chamados, os irmãos em Efésios? Paulo no capítulo 19, no capítulo 19 de Atos, ele vai até Éfeso. E aqui mostra tudo que aconteceu lá. E acontece um tumulto enorme na cidade, porque eles entraram num templo chamado Artemis e começaram a pregar sobre Cristo. Olha aqui, eu tenho uma coisa em secreto que eu quero compartilhar com vocês. Olha aqui, eu tenho uma coisa que é Cristo que eu quero falar com vocês. Cristo ressuscitou para nos dar vida. Cristo nos ressuscitou para nos dar uma nova vida. E ele começava a falar isso. Aí, irmãos, acontece um tumulto, porque as pessoas que são pagãs, as pessoas que não são crentes, quando você prega a mensagem, começa a fazer tumulto na fábrica, começa a fazer bagunça, falando, olha aqui você está pegando evangelho, você não é nada, mano. Aí, eles deram um apelido muito feio, para as crianças entenderem. Eles deram um nome muito feio para os irmãos de Éfeso. Sabe qual era o nome desse apelido, desse nome? Capítulo de número 19 de Atos, versículo de número 23. Irmão, guarda isso aí, porque Deus vai falar com você agora. Naquele tempo, houve um grande tumulto, por causa do quê? O caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Temos livre acesso mediante a Cristo. Os irmãos, ele era chamado de o caminho, aqueles que seguiam a Cristo. Atos capítulo de número 19, versículo de número 23. Em algumas versões, quem tem a versão Almeida Revista Corrigida. E naqueles mesmo tempo houve um pequeno alvoroço acerca do caminho. Por isso Paulo, ele chega nos Efésios, vocês, mediante a igreja, vocês irão mostrar o caminho. Vocês vão pegar as pessoas e vão trazer as pessoas para este caminho, para que elas também tenham o livre acesso para com Deus. Muitas pessoas, para chegar a Cristo, sofreram. Antes da crucificação, um exemplo, a mulher do fluxo de sangue, ela teve que se espremer toda até chegar a Jesus e tocar num pequeno pedacinho de Jesus e ela foi curada. Ela teve dificuldade para entrar, para ter acesso a Cristo. O homem que gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas falavam para ele, cala a tua boca, porque tu não tem problema na cabeça gritando. Cala a tua boca. E ele continuava gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus fala para a multidão, cala a boca vocês. Deixa o livre acesso para com ele aqui, para comigo. Faz ele vir. Sabe quando tá um monte de peixinho, um juntinho do outro? Aí quando você joga um negocinho, tchum, todo mundo se abre. Foi o que aconteceu. Tava uma multidão, bagunçada, e Jesus fala, abre o caminho para ele. Livre acesso. Mas ele teve que passar por dificuldades. Se você hoje está com problema, dificuldade, olha a recomendação de Paulo na carta. Não se preocupe pelas tribulações que você tem ou pelas minhas. Mas vocês têm um livre acesso para com Deus. É só gritar, só clamar, só chamar. E o mais engraçado também, nós podemos ver em outro exemplo na Bíblia, de um homem que estava prego, que ele estava crucificado junto com Jesus.
do lado de Jesus. João capítulo de número 19, versículo de número 19. Pilatos, ele escreveu um título. Ele escreve um título na cabeça assim, aonde Jesus estava. Jesus o Nazareno, Rei dos Judeus. Aí as pessoas, os judeus falavam, não, ele não é rei. Ele não é rei de nada. Ele é um ladrão. Ele fala blasfemas contra Deus. Ele não é nada. Mas Pilatos, ele bate o pé. Ele sim. Vou deixar como está escrito. Não vou mudar. E aí ainda vou escrever em grego, latim, e na língua de vocês, só para vocês calarem a boca, para que todo mundo que passasse pudesse ler. Rei dos judeus. Aí eu fico me perguntando, Deus é o criador de tudo, amém? Deus, ele fez tudo, amém? Quando Deus, ele criou o universo, ele criou todo esse universo, ele pintou as nuvens de branco, o céu de azul, flores rosas com a sua própria cor. Deus começa a pintar os mares. Ah, o mar é lindo, mas eu vou colocar os peixes. Olha que árvore linda, vou colocar frutas nelas. Só que Deus, ele coloca todas as cores. Deus não precisava colocar as cores. Poderia deixar tudo no preto e no branco, que nem aquelas televisões antigas. Deus poderia fazer tudo monótono, sem graça. Deus, ele poderia fazer todo mundo sem graça. Ah, vou deixar as coisas sem graça mesmo, sem cor. Só que ele pinta tudo, para que eu e você pudéssemos desfrutar. E aí do púlpito, vocês pudessem ver o Everton de terno preto, uma camisa abacate e uma gravata preta. Tudo que Deus criou era? Tudo que Deus criou era? Chega um carpinteiro e começa a fazer a cruz. Ele não sabia nada. Eu vou fazer uma cruz aqui porque algumas vezes no ano, pessoas são mortas. Ele pega uma coisa que Deus criou bom, uma árvore linda, e faz uma cruz para que pessoas fossem mortas. Ah, como o homem é ruim, como o homem é má, como o homem ele é pecaminoso. E ele começa a fazer a cruz. Eu não sei quem vai morrer aqui, mas eu vou fazer uma cruz. O dono daquela cruz se chamava Jesus. Só que o carpinteiro lembrou, peraí, tá faltando alguma coisa que Pilatos pediu. Quer escrever Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, porque senão vai que ele confunde naquela cruz daquele tal de Elias, ou aquele tal de, né, ou tal de Bruno, ou tal de qualquer coisa. Mas tem que dar um nome para essa cruz, para as pessoas lembrarem que foi aquele Jesus que morreu na cruz. Ele coloca nas 3 línguas. Por que colocar um sinal na cruz? Porque esta frase incomodou os judeus. Porque as palavras foram escritas em 3 línguas diferentes. Porque esse sinal é mencionado nos 4 evangelhos. De todas as respostas que eu posso dar para os irmãos, comentário do Everton, é que aquele homem que estava na cruz, do lado de Jesus, o que ele diz para Jesus? Quando tu entrares no teu reino. Ele não saberia que Jesus era um rei se não tivesse escrito aquilo ali, naquela cruz. Eu não sei se ele viu, a Bíblia não menciona, eu não sei. Mas ele sabia que, através de Cristo, ele poderia chegar ao reino, ele poderia ter um livre acesso ao reino. Cristo completou tudo na cruz. Só que, irmãos, este mistério ainda está nesta terra, que é Cristo, na mão
no coração de vocês. Mediante a igreja, por qual pela graça, vocês irão anunciar aos poderes e às autoridades celestiais. Através de vocês vão pegar aos irmãos da sua fábrica, as pessoas da sua fábrica, as pessoas da sua escola e levar eles para o caminho. Porque Efésios, os irmãos em Efésios é chamado de o caminho. Hoje temos livre acesso para com Deus. Esta é a mensagem. E para mim encerrar. Primeiro eu falei de tema pregação expositiva. Segundo eu falei sobre temática. Para mim encerrar, irmãos, você que ainda não tem acesso a esse caminho, hoje o tapete vermelho está estendido para você. Hoje Cristo derramou não com panos vermelhos pintados, mas pintado com o seu próprio sangue, para que eu e você tivéssemos livre acesso. Hoje os jovens cantaram: eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, porque o sangue foi derramado. Então não existe nada além do sangue. Não existe nada além do sangue. Não existe nada além do sangue. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas onde ouço a tua voz. Fala da tua justiça pela minha vida, Jesus. Este é o teu sangue. Um caminho para ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue, que lava os meus pecados, que nos traz restauração. Cristo traz restauração, mas tu precisa ter acesso. Tu precisa ter acesso. Eu e você precisamos ter acesso. Eu e você precisamos ter acesso. Foi aberto a porteira. Foi aberto para que eu e você pudéssemos ir no caminho. E aí as pessoas olharem para você e falar: aquele é do caminho. Aquele é do caminho. Aquela igreja do caminho. Que caminho? Cristo Jesus, o Nazareno, Rei dos judeus, Rei de eu e você, de todas as nações, Criador dos céus e a terra, protetor. Nossa tarefa como leigos é viver comunhão pessoal com Cristo, com a qual, com tal intensidade, a ponto de constrangir aos outros. O teu evangelho tem constrangido aos outros? A tua mensagem, as tuas palavras, as tuas ações têm mostrado Cristo Jesus? Ficamos de pé. Eu sou livre para ter acesso a Cristo. Não existe outro meio, não existe outro modo. Se você tem dificuldades para chegar a Cristo, se você tem dificuldades para entender a Cristo, se você tem problemas, se você tem bênçãos também, saiba que nada além do sangue, nada além do sangue, nada além do sangue, como aquela criança fala para o papai: esse homem, essa mulher precisa da tua ajuda. Cristo hoje, Ele fala para o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, nosso Pai: ajude a aquela pessoa. Se você não tem ou não sabe como chegar a esse livre acesso, eu lhe convido a você dar um passo de fé
Porque Paulo ele fala que nós temos livre acesso e a Deus em confiança. Aleluia. Se você tem passado por alguns problemas, dificuldades, vem aqui na frente. Deus ele quer falar com você. Hoje está aberto para você poder chegar a Cristo. Se você é cristão e às vezes não sabe como tomar as suas decisões, está passando por dificuldades, o seu ministério está acabando, você acha que não pode cantar no culto, você acha que tem dificuldades para louvar, para pregar a mensagem, dê um passo de fé. Os pastores estarão orando por vocês. Cristo, Ele quer falar com vocês. Eu não tenho muito tempo, meus irmãos, então eu quero fazer essa oração. Venha, jovens, Deus Ele quer falar com você para que você possa ter acesso 24 horas ao Pai. Venha, Deus Ele quer falar com você. Aleluia, aleluia. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Venha, Deus Ele quer que você tenha esse livre acesso. Se você esqueceu de como chegar ao Pai, venha, esta é a sua oportunidade de você tomar uma decisão. Deus Ele tem um livre acesso para todos. Deus Ele tem um livre acesso que nós não temos. E é só com Jesus que nós temos. Deus Ele tem um livre acesso que Ele quer dar para você. Não se esqueça. Deus Ele tem um chamado para as suas vidas. Pai, oramos, Deus, pela vida do Espírito Santo. O Teu Espírito Santo está sobre a vida dele.